Fala galera, boa noite, tudo bem? Prazer falar com você que está aqui no Instagram, para você que está aqui no YouTube. Hoje, segunda-feira, 8 da noite, como de praxe, gravamos o nosso podcast do mundo dos investimentos. Eu sou Roberto Francischini e toda segunda-feira a gente bate um papo referente a algum assunto relacionado a investimentos, finanças. E hoje a gente vai continuar falando sobre mercado. Né? Semana passada eu fiz um bate-papo aqui sobre fazendo uma pergunta, né? Tipo, será que o mercado, será que o otimismo no mercado veio para ficar? E eu fiz isso na segunda e estamos uma semana depois, parece que o mercado me deu uma resposta. Olha, fique esperto que talvez não seja isso, né? Então, a gente passou aí, tivemos um feriado na quinta-feira e foi um dia que as bolsas no mundo inteiro caíram fortemente enquanto a gente estava no feriado. E aí respondeu um pouquinho aquela pergunta que eu já tinha meio que dado essa letra, né, na semana passada, de que, cara, o otimismo tá legal, as ações voltaram a subir, o Ibovespa tá subindo, o mercado tá animado, mas será que é sólido? Será que é verdadeiro? Será que veio para ficar? Enfim, todas essas perguntas a gente respondeu ao longo do bate-papo da semana passada. E aí, essa semana, como uma coisa está muito ligada à outra, eu resolvi estender o assunto, né? Mostrar o que mudou de uma semana para cá, por que a euforia da semana passada virou esse pessimismo que virou aí a partir de quinta-feira, quinta, sexta, hoje também, né? Então, assim, uma lição que não que eu não aprenda, né? Eu já estou acostumado com o mercado, é de que, cara, o mercado é bipolar. Né? O mercado é um organismo vivo bipolar. Se alguém perguntar para você qual é a definição de mercado financeiro ou de mercado, essa definição é muito boa. É um ser vivo, tem vida própria, tem seus próprios pensamentos, mas só que, além de tudo, ele é bipolar. Né? Ele é constantemente bipolar, ele está sujeito a mudanças de comportamento e de humor de uma maneira assim absurdamente abrupta, né? Dependendo de pouquíssimas coisas para o humor mudar. Então, o que mudou da semana passada para cá para que o humor azedasse, para que os mercados azedassem? Uma das coisas que eu falei na semana passada é o temor não era temor, né? Mas era a possibilidade de a gente passar por uma segunda onda de corona no mundo, né? Que a maioria dos países que tiveram as maiores ondas de contágio lá fora passaram pela maior onda, começaram a flexibilizar as suas economias, o mercado, e a partir de quinta-feira começou-se a ver alguns aumentos de casos em alguns países, principalmente na Ásia e também nos Estados Unidos, e isso ligou o sinal de alerta, ligou o sinal vermelho, o sinal amarelo, perdão, de que, opa, pera lá, nós estamos aqui brincando, nós estamos aqui se divertindo na festa, mas pode ser que algo aconteça aí que a gente não esteja esperando. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, para quem já me acompanha aqui há algum tempo, cara, se tem uma coisa que investidor não curte, é incerteza. Se tem alguma coisa que investidor não curte, investidor, quando eu digo, o mercado como geral, né? Países, fundos, investidores, pessoa física, pessoa jurídica, todo mundo que está envolvido no mercado financeiro de alguma forma, empresas que, né, não conseguem enxergar o futuro, claro, todo mundo fica com receio e retrai-se, né? E a forma de se retrair no mercado financeiro é sair do risco. Você já deve estar careca de saber disso. Mas enfim. Então, mercado bipolar,
eu sempre, assim, só fazendo um parênteses, eu gosto sempre de falar com vocês, de explicar algum tema, algum assunto, algo relativo ao mundo dos investimentos, né? Explicar mesmo como se fosse uma aula, mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, em um momento que a gente está vivendo a história em tempo real, né? Um momento que vai entrar nos livros de história, de que a gente vai contar isso para os nossos descendentes, os nossos filhos, netos e bisnetos vão estudar esse período econômico no futuro. Eu acho que quanto mais a gente tiver a oportunidade de falar sobre esse assunto, melhor. Por quê? Porque mais importante do que você entender o que é uma ação, o que é um dividendo, o que é uma small cap, o que é investimento, como investir, mais do que entender as técnicas, que isso é mais simples do que a gente pensa, porque basta uma aula, basta uma leitura, basta algo que te dê informação, você vai entender isso consumindo informação. Esse mecanismo que a gente tem, entender esse organismo vivo que é o mercado, entender o que mexe com ele, como a lógica funciona, como a engrenagem está toda interligada, isso é muito mais difícil da gente aprender do que investimentos, finanças pessoais, enfim, isso é muito mais difícil, né? E quanto mais a gente entender essas entranhas, essa lógica, esse mecanismo, seja lá como você queira chamar, quanto mais a gente entender como esse organismo vive e como ele se comporta em determinados tipos de situação, mais fácil, mais legal vai ser para você chegar no seu objetivo financeiro. Então, sempre que tiver a oportunidade de falar desse tipo de assunto, eu vou falar porque eu acho que agrega muito na vida da gente. Então, por mais que esse conteúdo fique para a eternidade, ele tenha uma validade curta, né? Porque semana que vem esse conteúdo aqui ele já está velho, né? Por que velho? Porque as notícias já passaram, o mercado pode ser outro, enfim, mas o mecanismo, como ele funciona, como que o mercado reage, ele é eterno, né? Ele é assim desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano começou a lidar com dinheiro, investimentos e enfim. Então, eu gosto muito de falar sobre mercado e vou passar a falar mais sobre isso ao longo das nossas conversas. Então, semana passada começamos falando sobre isso, do otimismo, mercado bombando, batendo aí 97 mil pontos, enfim, todo mundo falando em 100 mil pontos de novo, todo mundo falando em R$4,50, R$4,60 no dólar, enfim, pandemia acabou, estava tudo lindo, maravilhoso. Eu expus aqui quais eram as razões que levavam a gente, o mercado como um todo, ter esse otimismo, mas fiz algumas ressalvas, né, como olha, isso pode ser enganoso, é difícil ver isso agora, mas vamos ficar de olho, vamos aproveitar a onda até a hora que ela passar. E será que ela passou? Será que acabou? Difícil dizer. Fato é, na quinta-feira começamos aí esses rumores e esses fatos de que o corona começou a ter novos casos de novo em lugares que já estavam sob controle. Isso acendeu o alerta. Isso principalmente, como eu falei, na China e no sul dos Estados Unidos. Mais conflitos sociais nos Estados Unidos, confusão interna brasileira, enfim, várias coisas que foram incomodando aí ao longo do caminho. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre as mais importantes, né? Então a primeira é o corona, o fantasma do corona assombrando o mundo dos investimentos, né? Esse aí vai assombrar a gente até que se descubra uma vacina eficaz, que seja produzida em larga escala, que seja distribuída de forma ampla, até a gente chegar nesse nível, o corona vai nos assombrar, né? Aqui no Brasil, muita gente acredita que a gente ainda não chegou no pico, que o pico vai chegar em julho, que a gente ainda só está numa ascendente e que isso vai, em alguns lugares, pode até
acarretar novos lockdowns, enfim. Então, o fantasma do corona é o principal, é aquele que está no cangote do mercado falando, olha, cuidado comigo que eu tô aqui, se vocês bobearem, eu rebento com tudo de novo. Então, esse é o principal. Aí, fomos dormir, fomos passar o feriado na quinta-feira. A quinta-feira foi desastrosa no mundo inteiro, bolsas americanas, europeias, todo mundo caiu. Abrimos aqui o mercado na sexta-feira, obviamente, com esse reflexo, né? Ações caindo. Até que aí passamos o final de semana, chegamos hoje, o mercado acordou azedo de novo, né? No mundo inteiro, aquele pessimismo, bolsas caindo forte, ainda refletindo as notícias do final de semana de corona. E aí o mercado brasileiro abriu, chegou a bater quase 3% de queda, dólar em alta, enfim. E ao longo do dia isso foi se amenizando, né? E o que permeou ao longo do dia hoje? Hoje saiu algumas notícias que nos afetam diretamente, como por exemplo, afetam o mundo, né? Como por exemplo, dados chineses, né? Cara, por que a China, a expansão chinesa, que é um dos dados que saiu hoje, a expansão chinesa abaixo do esperado reflete no Brasil, reflete no mundo inteiro. Cara, é óbvio, né? É meio óbvio, mas eu sempre parto do princípio de que a gente está conversando aqui com gente leiga que não é obrigada a saber, né? Então, a China, segunda maior economia do mundo, um dos maiores parques industriais e consumidores do planeta. Cara, tudo que eles fazem, obviamente, economicamente, acaba afetando todo mundo. Então, se eles estão expandindo pouco, significa que eles estão ganhando menos dinheiro, significa que eles vão comprar menos, significa que países como o nosso vão exportar menos e isso vai criando uma bola de neve. Então, essa bola de neve que a gente tem que entender. O efeito borboleta da parada. O que um chinês desempregado causa no brasileiro? O que um chinês empregado causa no brasileiro? Por que quanto mais o chinês estiver produzindo e consumindo, mais nós aqui no Brasil vamos estar aumentando a nossa riqueza? Essa lógica a gente tem que entender. E os dados chineses não vieram, não é que não vieram bons, né? Porque os dados da China são normalmente sempre muito fora da nossa realidade, né? Então, eles estavam esperando uma expansão de 5%, veio 4,4%. Ou seja, eles estão crescendo, né, essa expansão deles aí a 4,4%, quando o mercado esperava 5%. Não é tanto assim, mas, cara, não é do jeito que a economia estava esperando, que o mercado estava esperando. Vendas no varejo lá caiu bastante, era para cair 2, caiu 2,8, ou seja, o negócio ainda está devagar, tem marcha lenta, apesar de estar acelerando numa marcha lenta, e isso deu meio que uma brochada no mercado, né? Esse foi o primeiro fato, o segundo, né? Primeiro, corona, o fantasma do corona. Segundo, os dados da China. Internamente, a gente teve algumas coisas aqui que nos afetaram, né? A gente teve a divulgação do Boletim Focus, que é uma coleta de opiniões entre economistas sobre, perguntam-se sobre, para economistas, o que eles acham que vai ser o crescimento do PIB, inflação, juros, enfim. Essa galera dá lá os seus palpites, as suas análises, e esse boletim é divulgado, consolidado, com os seguintes dados. Então, foi divulgado hoje um decréscimo do PIB, né? Um encolhimento do PIB de 6,5%, 6,51% para ser mais exato. A gente falou semana passada de que o Banco Mundial, na segunda-feira, tinha divulgado um PIB de menos 8,2%, alguma coisa assim, e que por aqui no Brasil estava na casa de 6,5% tal, e isso foi confirmado hoje pelo Boletim Focus, né? Então, assim, é uma baita retração econômica, né? Assim, sem
precedentes recentes, né? Então a gente vai realmente ter um encolhimento considerável. Em contrapartida, a inflação, obviamente, por falta de demanda, tá capengando, né? Então vamos ter aí as expectativas do mercado de uma inflação de 1,6, né? Uma inflação baixíssima. Tivemos também, do ponto de vista político, hoje, inclusive, prisão de apoiadores do governo em relação àquelas manifestações, enfim, de STF e tal, mostrando que o ambiente político ainda está bagunçado, de que ainda, cara, a relação não tá tranquila, que eu sempre imagino que é um vulcão prestes a entrar em erupção a qualquer momento. Ou melhor ainda, é uma Coca-Cola prestes a alguém jogar um Mentos lá dentro, que aquilo vai explodir, né? Basta uma palavra, basta uma atitude fora do contexto, enfim, os ânimos estão exaltados, as pessoas estão desconfiadas, e as pessoas, né, que eu digo assim, o meio político, os três poderes ali se bicando, então a gente pode esperar qualquer coisa dessa galera aí a qualquer momento, né? Essa semana a gente vai ter Copom, né? A divulgação da taxa de juros básica da economia, que muitas a maioria das pessoas acredita que deve cair aí 0,75%, tá? A Selic hoje está em 3%. Isso deve vir para 2,25%. Aliás, é a expectativa, inclusive, do Boletim Focus, de que o ano termine com 2,25%. Esse é o consenso entre os economistas. Então, assim, a gente vai ter uma taxa de juros muito pequena, com uma inflação pequena, né? Nós vamos ter os menores juros reais aí da história. A gente nunca viveu isso. Por isso que eu digo que tanto internacionalmente, tanto a economia internacional como a economia nacional são coisas que vão virar matéria de estudo, né? A gente está vivendo a história, né? Eu falei isso aqui no começo, e por isso que eu acredito que quanto mais a gente falar sobre isso ao longo dessa jornada, ao longo desse caminho, melhor para a gente entender como tudo funciona. Então vamos ter Copom com um corte na taxa de juros, muito provavelmente, o que vai deixar ainda mais a renda fixa difícil de se operar, né? E aí, agora falando um pouquinho de investimento, para você que tem investimento, para você que já investe, cara, vão ser momentos difíceis para os conservadores, né? Porque nós vamos passar por um período aí de 2, 3 anos talvez de juros muito baixos e que rentabilizar o capital com renda fixa, com tesouro direto, com CDI, vai ser complexo, vai ser difícil, vai doer, porque a maioria das pessoas estavam acostumadas aqui no Brasil, era padrão, né? As pessoas chegavam no escritório perguntando, né, clientes perguntando, eu queria um investimento que desse aproximadamente 1% ao mês, né? Parecia que era um mantra, um discurso, 1% ao mês, 1% ao mês, eu quero 1% ao mês, eu quero 1% ao mês. Cara, 1% ao mês é coisa de outro mundo hoje em dia, né? Isso aí não existe. Então, a gente vai ter que se readaptar, se acostumar com o que está acontecendo. Outra parada internacional que aconteceu hoje, especificamente hoje, que foi uma boa notícia, se diz em relação a Estados Unidos e China. Eu não sei se todo mundo está ligado, mas na China tem a Huawei, que é uma empresa de componentes eletrônicos gigantesca, que produz processadores e coisas de telecomunicação no mundo inteiro. E os Estados Unidos tinha feito um bloqueio para as empresas americanas, impedindo que elas desenvolvessem produtos, impedindo que elas colaborassem entre si, porque acreditava que essa empresa, Huawei, estava
com más intenções, ou que tinha até um programa de espionagem contra os americanos, enfim, tava uma briga. E aí juntou com a briga Estados Unidos e China, que a gente assistiu aí desde o final do ano passado, que se estendeu por boa parte desse ano. Estados Unidos e China brigando comercialmente, aquela guerra fria econômica não declarada, né? A coisa mais perto que a gente teve nas últimas décadas foi a Guerra Fria, né? Então eles estão nesse clima, mas hoje especificamente foi o governo liberou que as empresas americanas retomassem as relações com a Huawei para produção de componentes e desenvolvimento da tecnologia 5G, né? E eu não acredito que enquanto o Trump tiver no comando, eu não acredito que vai haver um amolecimento ou vai haver uma diminuição do atrito entre Estados Unidos e China, né? Isso tende a aumentar. É muito difícil a gente dizer o que pode acontecer, porque além de tudo a gente tem eleições americanas, né, em novembro. Então nós estamos no mês 6, daqui 5 meses o jogo pode virar, né? Pode entrar um democrata que tem outra visão, que vai negociar com a China e aí tudo muda, né? Agora, enquanto o Trump estiver lá e se o Trump for reeleito, a vida do chinês não vai ficar fácil, né? E do americano também não, porque o chinês também tem armas para contra-atacar comercialmente e economicamente também. Então, assim, para o Brasil, esse conflito ele pode ser bom, né? Principalmente porque o Brasil é exportador de commodities, né? Commodities agrícolas, minério, enfim, coisas que a China precisa muito, né? Em commodities agrícolas, por exemplo, o Brasil é concorrente dos Estados Unidos diretamente, então uma das principais brigas, inclusive, entre Estados Unidos e China é em relação às commodities. Então, caso eles briguem, pode sobrar para nós no ponto de vista positivo, né? A gente pode vender mais, pode exportar mais, a gente já exporta bastante para a China commodities, e o setor de commodities, o setor do agronegócio tem carregado o país nas costas aí nas últimas décadas, né? A verdade seja dita, né? Se não fosse o agro, a gente estaria em situação muito pior, principalmente nos governos Dilma e Temer aí, que a economia patinou durante muito tempo e o agronegócio carregando nas costas. Então, eu acredito que a gente tem muito mais benefícios do que malefícios. Claro, a gente perde com a volatilidade, a gente perde com a incerteza, a gente perde com instabilidade mundial, né? Porque, cara, fica aquela guerra, né? Estados Unidos lança uma medida de proteção, aí o mercado se mexe, fica aquela doideira, cai e dólar sobe, enfim, fica aquela loucura. Aí Estados Unidos vai lá e retruca, ou a China vai lá e retruca, e fica aquela briguinha, né? Aquela briguinha chata que nos afeta no dia a dia de mercado, né? De mercado financeiro, ações sobem, ações descem, e fica aquela loucura. A volatilidade aumenta demais e cria incertezas, né? Porque é aquilo que eu já falei aqui no começo. Investimentos precisa para alguém fazer o seu investimento, ele precisa de certeza. Óbvio que ninguém tem certeza do que vai acontecer, mas eu preciso ter uma visão clara do que pode acontecer, né? Eu sempre dou o exemplo de você dirigir numa estrada, né? Suponha que você está dirigindo numa estrada em linha reta. Sabe aquela estrada que tem uma reta longa, gigante, tá tudo tranquilo na sua frente num dia de sol, que você está dirigindo e você está enxergando 10, às vezes 15 quilômetros na sua frente, aquela estrada, né? Você não chegou naqueles 15 quilômetros, pode ser que você não chegue, porque pode furar um pneu, você pode atropelar alguma coisa no meio do caminho, um bicho, alguma coisa. Você não tem certeza que vai chegar lá, mas você está enxergando aquele ponto lá no final, né? Então você tem muito mais segurança de viajar e de aumentar a velocidade e de ir naquela direção. Agora, imagina essa mesma estrada
num tempo de chuva e neblina que você enxerga 200 metros na sua frente, né? Você não consegue enxergar, você não consegue visualizar o fim do caminho, você não consegue visualizar lá na frente. Então, a sua velocidade diminui, qualquer coisa você para no acostamento. Então, é isso que o investidor faz. Se ele não enxerga o caminho, ele tira o dinheiro do risco, ele tira o dinheiro das ações, ele tira o dinheiro das empresas, ele demite, né? Os empresários demitem. É isso que acontece quando não se tem uma visão clara. E essa briga entre Estados Unidos e China cria essa neblina do ponto de vista mundial, né? Porque não se sabe o que pode acontecer. Eles são duas economias muito poderosas, né? São as duas maiores economias do mundo que detêm muito poder econômico, muito dinheiro, e que qualquer coisa que eles façam afeta o mundo inteiro. Então é muito difícil essa briga, mas, né, sendo prático, do ponto de vista prático, isso pode sobrar para a gente do ponto de vista positivo, venda de commodities, enfim, isso pode dar bom para a gente, né? Hoje também tivemos mais uma notícia política interna da saída do Mansueto, né, que é o secretário do Tesouro. Era uma pessoa muito bem vista pelo mercado, muito alinhada com o que o mercado espera de um secretário do Tesouro, que é ajuste fiscal, controle das contas, apesar de tudo que está acontecendo, né? A saída dele hoje abalou o mercado, porque quando esse tipo de coisa acontece, cria-se vários boatos, né? O que está acontecendo? Será que ele estava sendo atropelado? Será que o governo está querendo trocar por alguém com a mão mais frouxa? Qual é a intenção do governo? Será que ele pediu para sair ou saíram com ele? Enfim, fica aquele monte de burburinho. E repito mais uma vez aqui, o mercado não gosta de indecisão, não gosta de não saber o que vai acontecer. O que aconteceu? Bolsas brasileiras acompanhando lá fora, abrindo lá no chão, né? Abrindo com 3% de queda. Aí, ao longo do dia, algumas notícias foram amenizando tudo isso que foi acontecendo, né? Essa notícia da Huawei, da China, Estados Unidos, deu uma amenizada. O anúncio agora esqueci o nome do Rafael Furtado, talvez, ou Bruno Furtado, alguma coisa Furtado, foi sondado como o substituto do Mansueto, e esse cara está em linha com o mercado gosta do nome dele, e aí o mercado deu uma aliviada, né? Sentiu um pouco mais de segurança. Nos Estados Unidos também o Fed, que é o Banco Central Americano, anunciou um programa de recompra de títulos privados, né? Ou seja, injeção de liquidez na economia, ou seja, garantir crédito para as empresas americanas. Isso foi amenizando ao longo do dia, tanto é que a Bolsa fechou em patamares mais a menos, em queda, mas ainda mais a menos. Também vale destacar o WhatsApp, né, o Facebook anunciou hoje uma nova ferramenta de pagamentos, em que a gente vai poder fazer transações de até R$1.000 ou R$1.500 via WhatsApp, né? E isso é uma notícia que não muda nada globalmente, mas é uma notícia bacana e que afetou, por exemplo, aqui no Brasil as ações da Cielo, que é o sistema de pagamento, e que está nessa. E o Brasil, como o Brasil vai ser o primeiro a testar esse sistema do Facebook via WhatsApp, algumas empresas entraram nesse primeiro momento para operar esse sistema, que foi Cielo, Nubank, Sicredi, e não sei se tem mais alguém, mas esses três eu tenho certeza. Então as ações da Cielo, por exemplo, subiram aí 34%, chegaram a subir 34% ao longo do dia, mas fecharam com 14%. Uma ação que fechou 2019 caindo aí, não, até umas 2 semanas aí para trás estava caindo 50%. Então era uma ação que estava capengando e ganhou uma injeção de ânimo. Resta saber se isso é sólido, né, para justificar toda essa alta ou é momentâneo. Que mais? Deixa eu ver aqui. Tu tens uma visão de quando o mercado pode voltar à normalidade? Cara,
Isso é muito difícil. Eu sempre falo aqui que esse tipo de previsão é complexa porque derruba que eu digo assim, derruba a opinião de muita gente. Porque a gente não consegue prever. Eu acho o seguinte, a partir do momento que o corona tiver estabilizado, a gente está vendo aí vários movimentos em vários países, aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, de desenvolvimento de vacina, né? Algumas vacinas já vão ser começadas a testar, vão começar a ser testadas agora em julho. Eu só acredito que o mercado vai ganhar segurança, tá? Um alívio, fala, putz, agora vamos embora. Quando uma vacina estiver completamente consolidada, comprovada e consolidada. Uma vacina ou um remédio, né? O que vier primeiro, um remédio um retroviral aí que diminua os sintomas e que alivie o sistema hospitalar, enfim. Eu acredito que quando esse momento chegar, o mercado vai pensar no próximo problema. Qual é o próximo problema? Aí o próximo problema é a herança econômica que o corona vai deixar, né? O Brasil vai ganhar uma herança do corona econômica que vai ser difícil de recuperar. Nós vamos ganhar aumento de déficit, desemprego, recessão, enfim, nós vamos ganhar um pacote que vai ser difícil de desembrulhar ao longo do caminho, né? Então, vai acabar o corona, vai passar o corona e a gente vai ter que começar a lidar com as consequências do corona, as consequências econômicas que o corona vai deixar de herança, né? O Brasil, obviamente, vai ter muito mais dificuldade nisso, porque o Brasil não tem dinheiro, né? Essa é bem a verdade, a gente não tem dinheiro para sair resolvendo tudo, ao contrário de Estados Unidos, União Europeia, China, que tá, tudo bem, a crise eles vão cair, vão sofrer, mas, cara, é muito dinheiro, eles conseguem ajudar as empresas, injetar liquidez na economia, conseguem fazer as coisas andarem, com dinheiro tudo é mais fácil, né? No nosso caso, a gente não vai ter dinheiro, e já estamos aqui no final do ano, já o ano que vem já só se começa a falar em eleição, então o Brasil é um caso à parte, né? Normalidade no Brasil, eu acredito que vai demorar um pouquinho mais do que no resto, principalmente porque também acredito que a gente ainda nem chegou no pico, é uma opinião pessoal, eu acho que a gente não bateu ainda no teto, né? De contágio, enfim, mas eu não sou dessa área, mas sendo bem prático e objetivo, eu acredito que assim que a vacina estiver consolidada, a gente vai poder cuidar dos próximos problemas, que são os econômicos que a gente vai receber. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram, para você que está no podcast, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, ver se tem alguma coisa para responder. Eu já acabei de responder uma aqui. Vamos lá. Salve, Roberto. Fala, doutor Gustavo. Não sei se você está aqui ainda. Um abraço. Saudades. Roberto, qual será o impacto econômico caso haja... Acabei respondendo essa questão da China, aqui do André Guzmão. Obrigado, André, pela pergunta, muito boa pergunta, isso é muito relevante para a nossa economia, para o nosso dia a dia. Como vai se portar a nossa economia com os novos investidores da China e seus produtos? Cara, investimento chinês é algo que não tem volta, né? Por quê? Porque a China tem muita grana, eles têm muito dinheiro para gastar e não tem onde gastar. Assim, eles têm muito dinheiro para gastar, eles têm muita demanda, ou seja, eles precisam de muita comida, eles precisam de muita infraestrutura, eles precisam de tudo, muito, né? Então eles precisam muito consumir e eles têm dinheiro, né? Só que eles não conseguem produzir minério, eles não conseguem produzir soja, eles conseguem produzir soja, conseguem produzir milho, mas não na quantidade suficiente. Então o que eles precisam? Eles precisam buscar as coisas fora do país deles. E só que eles têm dinheiro, né? E com dinheiro tudo fica mais fácil. Então eles preferem vir aqui, comprar terra, produzir soja para mandar para fora, do que ficar dependendo dos Estados Unidos, por exemplo, dependendo das condições das estradas brasileiras. Então
vai lá o chinês e em vez de ficar dependendo da estrada brasileira, é mais barato para ele vir aqui, trazer o dinheiro dele, participar de uma concessão de uma rodovia, por exemplo, asfaltar aquela rodovia de cabo a rabo para poder escoar a produção de minério dele, ou investir numa ferrovia, investir em algo que facilite o produto, facilite e barateie o produto que ele precisa lá na origem, lá na China, né? Para quê? Para que ele produza mais, né? Para que ele tenha mais capital humano bem qualificado para produzir os produtos lá, e isso volta para a gente. É um caminho sem volta. A gente viu agora na pandemia o sofrimento que foi da gente conseguir produtos né, como é que fala? EPIs, né? O mundo, de uma hora para outra, percebeu que 80% dos produtos EPIs no mundo eram fabricados na China. Cara, olha o perigo, né? Não é que o chinês vai usar isso como arma. Pode até ser que use, mas não é essa a questão. Mas, cara, depender de um só, né? As nossas vós aqui já sabiam, já diziam pra gente, não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Então, a pandemia, ela está sendo muito cruel economicamente no mundo inteiro, mas eu sempre vejo o lado bom das coisas. Eu acho que o mundo vai tirar uma boa lição. A primeira boa lição que nós estamos tirando é em relação ao home office, né? A discussão que nós estamos tendo aí sobre home office, sobre trabalho de casa, sobre produtividade, sobre a necessidade das empresas estarem todo mundo junto no mesmo lugar, as ideias que vão surgindo, os hábitos que vão mudando, esses lances econômicos que a gente vai percebendo. Fala, se tiver outra pandemia, a gente vai continuar dependendo da China, por mais que seja caro, vamos ter que produzir aqui, vamos ter que dar um jeito, vamos ter que baratear. Como é que nós vamos fazer para produzir EPI aqui no Brasil e que seja barato, economicamente funcional aqui para a economia? E os países vão ter essas coisas para pensar, né? Então, eu acho que a pandemia vai deixar um legado econômico negativo, mas o ser humano, por mais doido que seja, ele sempre tira as lições, né? Normalmente a gente tira boas lições do que acontecem com a gente aprende, né? Uma das principais características do ser humano é aprender, né? E tirando o brasileiro, né? O governo brasileiro que aprende pouco, parece que esquece muito rápido as coisas, a gente é um povo diferente, enfim, e quando eu digo governo é país, né, cara? A gente, o povo brasileiro é diferente, parece, do resto. A gente esquece rápido as coisas. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. O ser humano evolui, está sempre evoluindo, está sempre em constante evolução, e não vai ser diferente agora nessa pandemia. Nós vamos tirar boas lições, nós vamos aprender novos mecanismos econômicos, novas formas de fazer negócio, novas formas de trabalhar, novas formas de economizar, enfim, o mundo não vai ser igual ao que a gente tinha. Então são aí, no caso do Brasil, aí, 5 meses de pandemia, em que a evolução que nós vamos ter sei lá, eu não sei quantos anos a gente demoraria para ter. Essa questão do home office, por exemplo, quando a gente iria discutir do jeito que a gente está discutindo a questão do home office, se tudo continuasse como estava, né? A necessidade é a água batendo na bunda que faz a gente aprender a nadar, cara. Então, eu acho que a gente vai aprender a nadar. Agora, nós vamos ter bastante problema para resolver. Em relação aos produtos chineses, é um caminho sem volta, tá? Não tem como... assim, é um caminho sem volta nos próximos 50 anos. Por quê? Porque se o Brasil começar hoje tomar vergonha na cara, investir aonde precisa, em educação, infraestrutura, oportunidade, na modernização da sua indústria, enfim, deixar de ser um exportador de commodity, carga tributária, enfim, se a gente for fazendo as nossas lições de casa, daqui 50 anos talvez a gente consiga uma competição.
do jeito que nós estamos, no ritmo que nós estamos, com a visão que nós temos, com as leis que nós temos, com a visão de mercado que nós temos, cara, nós vamos continuar consumindo produto chinês por muito tempo. E não adianta reclamar, porque a gente não tem capacidade de produzir, nós não temos competitividade para produzir barato e, cara, que venha da China, né? Não tem o que fazer. Qualquer medida que não seja econômica, eu sou totalmente liberal do ponto de vista econômico, eu acho que o mercado tem que se regular, o mercado é soberano. Se nós estamos importando produto da China é porque nós não fizemos as lições de casa. A China era um país miserável há anos atrás, né? Sei lá, na década de 70, a China não era, não era nem entre os 20 maiores PIBs do mundo. Não era ninguém, né? Do ponto de vista econômico. Velho, eles fizeram a lição deles. Você julgando ou não o sistema econômico e governamental que eles têm e tal, é outra questão, mas eles fizeram a lição de casa e nós não fizemos, né? Então agora eles estão vendendo pra gente, né? A gente vende para eles produtos, a gente vende commodity e importa produtos manufaturados, industrializados, modernos, celular, tudo que eu tô fazendo aqui, meu celular, minha câmera, meu microfone, porra, se bobear, tá tudo feito na China, né? Ou feito na China e montado no Brasil. Infelizmente é uma realidade que vai ser difícil a gente mudar. Vamos ver se tem mais perguntas. Tem uma visão de quando o mercado vai voltar à normalidade, já falei sobre isso. Então eu acho que é isso, meus amigos. Acho que podemos encerrar o bate-papo de hoje. Espero que tenha feito sentido. Como eu disse no começo, se você está chegando agora ou se você está ouvindo agora pela primeira vez, eu gosto sempre de falar sobre um tema financeiro que vai te ensinar alguma coisa para você, uma matéria, uma aula sobre alguma coisa, mas eu acho que o período que nós estamos passando, a gente tem que bater mais papo sobre o mecanismo financeiro, como tudo funciona, como tudo se interliga, como a nossa vida é afetada. Eu gosto sempre de falar, né? Um chinês desempregado lá, como é que um chinês desempregado afeta a sua renda? Essa é uma questão que dá para a gente falar aí durante 1 hora de live, falar sobre isso, né? Então, fica aí a minha reflexão sobre o assunto, de que vale a pena a gente falar mais sobre isso. Eu vou, sempre que tiver coisas relevantes, eu vou trazer isso para a gente bater um papo, para vocês conhecerem o meu pensamento, saber como eu penso, também tirar as dúvidas de vocês. Porque, como eu disse no começo, entender esse mecanismo é a arte do negócio, né? Você só vai fazer melhores investimentos se você entender de todo o arcabouço que a gente vive, de tudo que está ao entorno do investimento, né? Então, eu acho muito válido esse bate-papo. Espero que tenha feito sentido, espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvidas, vai lá se você está aqui no podcast ou no YouTube, vai no meu Instagram, @roberto.francischini, deixa a sua dúvida lá no direct, eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, porque às vezes tem muita pergunta e eu vou fazendo ali na ordem, mas eu respondo. Deixa a sua sugestão de tema, você pode sugerir coisas para que a gente possa conversar aqui. E o vídeo fica lá no YouTube, eu tenho um canal no YouTube onde todas as aulas, todas as lives vão ficando lá arquivadas, então tem tudo quanto é assunto que você pode pensar. Vai lá no YouTube, Roberto Francischini, também assista os vídeos, compartilha com a galera, curte, faz seus comentários, suas críticas, enfim, dá sinal de vida. Valeu? Espero que tenha feito sentido. Um grande abraço para vocês, até segunda-feira e uma ótima semana.